graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Nesse momento quero refletir um pouco na palavra de Deus, juntamente com os irmãos. E o texto que nessa noite quero refletir com vocês está no capítulo 6 do Evangelho de João. Logo após o Senhor Jesus ter alimentado uma grande multidão, multiplicando pães e peixes, há uma reação dessa multidão e eu quero destacar três referências nesse texto, três pontos desse texto que eu creio pode nos ensinar muito nesta hora. A primeira referência que eu quero destacar está nos versículos 14 e 15, que diz o seguinte: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Primeira reflexão nesse texto que eu quero ver com os irmãos é: uma vez que Jesus de fato era profeta e rei, por que ele não aceita ser proclamado rei por meio dessa multidão e simplesmente foge dessa multidão, se retira, deixa essa multidão e não aceitem essa atitude deles? Três pontos que eu quero destacar. O primeiro deles é porque não era o momento. Apesar dele ser rei e profeta, não era o momento de ser proclamado rei. Em segundo lugar, é porque, como mais na frente, quando ele é interrogado por Pilatos, ele responde que o seu reino não é deste mundo. E em terceiro lugar, porque Jesus percebe que eles veem apenas o sinal e relaciona esse sinal à pessoa do profeta Moisés, como o texto diz. O povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Eles fazem uma associação de Jesus com Moisés, porque Moisés havia dito que Deus levantaria no meio deles um profeta como ele. E Moisés é aquele que libertou o povo da escravidão do Egito e também proveu o maná no deserto, o pão dos céus para que pudesse alimentar eles. E eles identificam Jesus com Moisés e querem proclamá-lo rei, porque vê em Jesus aquele que vai libertá-los da servidão do Império Romano e vai prover alimento para eles. E eles não conseguem ver algo bem maior do que isso, muito maior do que a multiplicação de pães, que é a auto-manifestação divina na pessoa do Filho do Homem, na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus, percebendo isso, vendo que a visão deles é apenas material, apenas para soluções relacionadas a essa vida, Jesus então sai dali, foge deles e vai para o monte. A outra situação que vem reforçar o que acabei de falar está no versículo 26 e 27, que eles, ao encontrarem Jesus, questionam. No versículo 25 vai falar sobre isso, como que Jesus havia chegado ali. E Jesus não responde a pergunta deles, mas faz uma pergunta a eles, aliás, faz uma afirmação a eles dizendo o seguinte: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então Jesus fala para eles de que eles estão procurando Jesus não porque viram os sinais,
miraculosos, mas simplesmente porque vê em Jesus alguém que pode suprir as suas necessidades temporais, alguém que pode realmente oferecer para eles aquilo que eles estão precisando no momento. Só que Jesus assim, não trabalhem pela comida que se estraga. Não seja essa a sua principal prioridade, onde você vai colocar toda a sua energia, todo o seu esforço, toda a sua perspectiva de vida. Algo muito melhor, algo muito mais importante. Há algo muito superior pelo qual vocês devem trabalhar. E esse é o pão que não perece e que só Ele tem para nos dar. É o pão que permanece para a vida eterna. É aquele pão que não só alimenta a nossa carne, mas é o pão que nos dá vida, Nós podemos ver esse paralelo quando a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Disso sim viverá o homem. Então Jesus não está dizendo que eles não deveriam trabalhar, ou que deveriam ter uma outra forma nova ou algo parecido de trabalho. Não, o que Jesus está dizendo é que a prioridade da nossa vida, como nós também encontramos ele ensinando, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas por Deus, porque Ele nos ama e sabe que nós precisamos, e Ele tem prazer em suprir. Trabalhar pelo pão que perece, é perecer juntamente com o pão. É isso que Jesus está falando. Agora, trabalhar, colocar como prioridade de vida o pão que não perece, e como ele diz, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, esse pão, que é o próprio Senhor Jesus, como ele mais na frente vai falar, é o pão de Deus para a nossa vida, é o pão que quem dele comer jamais morrerá, mas terá a vida eterna. Esta que deve ser a prioridade de nossa vida. E eles não estavam entendendo isso. Estavam buscando Jesus apenas por aquilo que ele poderia oferecer temporariamente, transitoriamente. E outra situação é que eles perguntam, no versículo 28 a gente encontra isso, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E o versículo 29, Jesus vai responder, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então, mediante a resposta de Jesus, há pouco atrás, orientando que eles deveriam trabalhar por aquilo que é pelo pão, pela comida que permanece, eles mais uma vez não entendem e questionam a Jesus, ou perguntam a Jesus, então o que nós devemos fazer, o que Deus requer de nós para que a gente seja aprovado por Ele, para que a gente possa agradá-lo, para que a gente possa então ter as bênçãos de Deus. E Jesus diz assim, olha, a obra de Deus é esta, crê naquele que ele enviou. Crê em Jesus, porque sem Jesus não há como a gente fazer nada. Sem Jesus, nós não temos como produzir frutos que agradem e que glorifiquem a Deus. Nós vamos ver no capítulo 15 desse mesmo livro que Jesus vai dizer, meu pai é agricultor, eu sou a videira e vocês são os ramos. E os ramos não produzem frutos se não estiverem na videira. Então, sem Jesus, não tem como a gente fazer algo para Deus. É só por meio de Jesus. Eu quero orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a entender a Tua palavra e a conhecer cada dia mais aquele
que o Senhor nos deu, que é o teu Filho, e a crer nele, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora repreendendo todo espírito de angústia, todo espírito de medo, todo espírito de ansiedade, todo espírito de depressão, de opressão maligna. Eu repreendo também toda a ação e julgo de escravidão, seja de álcool, de droga, de tabagismo, de toda prática de escravidão que aqueles que estão me ouvindo, porventura, estão sofrendo. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo esse mal. Pai, estende a tua mão para curar aqueles que estão doentes, para realizar sinais e proezas, para manifestar a tua glória a estas vidas, Pai. No nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém.